Então eu vou alterando aqui as páginas pra gente. Vai ser melhor ainda, quer ver? Espera aí. Vou entrar aqui. Deixa eu entrar nele também, que aí a gente fala a mesma língua. Enquanto ele entra aqui. Bom, aqui todo mundo já consegue definir o lojista na primeira página e aparece o seu nome lá em cima, o código 3392 aparece para todo mundo? Depois vocês tiram essa Sim. dúvida para mim e me falam. Tem que aparecer aqui em cima, ó, do lado direito aqui, onde que eu tô com o meu cursor. 3392 e o seu nome. É isso? Vocês não estão falando, eu estou considerando que tá acontecendo, viu, gente? Porque já me deram um retorno ali durante a semana falando, lojista não identificado. É porque tem que aparecer o nome da pessoa aqui, o nome da loja. Próximo passo, gente, que está passando também, a gente teve muito retrabalho. Quando a gente incluir a proposta, a primeira coisa que a gente faz é tirar a assistência. A gente não tem assistência contratada com o pessoal da Omni. Isso vai mudar, isso vai estruturar também, vai impactar na parcela do cliente. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui de estrutura quando a gente vai preencher? O valor que a gente está financiando, que é basicamente os 10.999, menos a entrada que você combinou com o cliente. Esse vencimento da primeira parcela é muito importante que vocês já de imediato já identifique. Isso vai eliminar um trabalho meu, tá? E eu vou te contar por que vai eliminar um trabalho meu e vai impactar no de vocês. O time de análise de crédito está entrando em contato com o cliente de vocês para perguntar se essa aqui é o melhor vencimento de parcela. Porque, vamos pensar hoje, a gente já teve proposta emitida hoje? Vocês já tiveram proposta emitida hoje? Eu gosto é assim, quando tem interação, sabe? Beleza. O Douglas mandou aqui que Ainda não não. teve ainda. Mas uma proposta emitida hoje. Uma proposta emitida hoje. Pra gente, o primeiro vencimento é 1/7, certo? Que a gente coloca lá, vocês colocam lá 30 dias. Mas a gente perguntou para o cliente se ele recebe no quinto dia útil ou se o dia primeiro é a data de vencimento. Tem essa interação com o cliente de vocês? Porque aqui nesse vencimento, se vocês olharem, a gente tem uma possibilidade de até 45 dias para dar de prazo para o cliente pagar a primeira parcela. E isso já é um incentivo de venda. Pô, peraí, eu estou comprando dia 1º do 6. Eu recebo só dia 10. Dia 10 do 6 já não faz sentido pagar a primeira parcela. Então, mas eu tenho a possibilidade de 10/7 para ele não ficar atrasado na primeira parcela. Isso já é um incentivo. Aqui na tabela, nessa tabela a gente tem. Hoje a gente está com 4 tabelas, mas a gente vai seguir só a que tem TAC de TC de R$ 500 e taxa de R$ 3,90. Porque é lá que está configurado tudo isso aqui que eu falei para vocês, que é o vencimento e as parcelas. Por que a gente não tem parcelamento fixo? Porque a gente não tem a parcela fixa, para a gente falar com o cliente. Porque se o cliente recebe dia 3, dia 4, dia 5, dia 10, cada um vai ser um cálculo. Porque eu tenho IOF, eu tenho juros daquela. Você já fala parcela e aquilo lá. Douglas, baixa o teu, fecha o teu Por mim, por áudio aí, por favor. favor. Tá fechado? Tem. Tá fechado. Bom, nós estamos. Pronto.
Quando tiver. Pronto. Vocês estão me escutando? Todo mundo está me escutando? Beleza, boa. Então, pessoal, aqui, ó, valor da parcela, e isso quando vocês também passam aqui pra gente, mas se o cliente quiser fazer em 12, 24, 36, aqui você já brinca com ele. Você já consegue fazer esse cálculo de imediato, ele já sabe, ó, eu vou passar a sua proposta por 36, mas se fosse 12, 18, o que for que seja, já está aqui, ele já sabe mais ou menos a parcela, tá? Esse era um ponto que no estratégia a gente não tinha todas essas informações. Aqui as informações específicas, né, do nome, qualquer empresa que trabalha, tudo mais, e a gente confronta elas, aqui é antes da facial. Agora, o maior problema que a gente está tendo, a maior dúvida que a gente está tendo, quando vai a facial para o cliente, tá? Ficou claro para todo mundo que a facial, ela não é uma proposta aprovada? O que é a facial? A facial é um cliente que já entrou nos parâmetros que a gente busca, mas eu ainda não aprovei nada para ele. Só que, para me consultar as informações dele, eu tenho que ter uma autorização dele da LGPD. Então, ele faz a facial para mim e eu já eliminei 2 casos com esse mesmo procedimento, que é assinatura da LGPD para me ter a proposta preenchida, para me ter as informações dele para fazer a análise, e o segundo para já eliminar quem está fazendo o contrato com cadastro de outra pessoa. Que é normal também, não vou falar nem das fraudes não, viu gente? Eu estou falando um filho que quer fazer no nome da mãe, o marido ou a esposa quer fazer no nome do cônjuge, eu nem estou falando de fraude nesse primeiro momento, só que a gente já teve 600 propostas, mais ou menos, vocês olham lá no valor, 600, 700 propostas passadas nos últimos dias e 42 não passaram nessa fase do facial, porque estavam divergentes, nome na receita e documento. Então, só para vocês terem uma noção. Importante colocar no nome do cliente o mesmo nome do documento, tá? Já que vocês vão tratar com o documento do cliente. Aqui feito toda a parte de biometria, que é o que eu comentei com vocês. Até então, vamos parar aqui. Eu ia perguntar agora se tem alguma dúvida. Pode falar, Fernando. Boa tarde, Gabriel. Fernando aqui da loja do Bitec. Quando a gente faz a primeira análise, que ela já é aprovada, por exemplo, já entrou no parâmetro da empresa, qual é as possibilidades de ser recusada depois, por exemplo, da facial? Entendeu? Qual é a régua para isso? Para ser recusada? Perfeita a sua pergunta. O que aquela primeira... Eu vou abrir também aqui para vocês, espera aí, a política de crédito, para vocês terem uma noção. Dá um minutinho aqui que... Deu uma travada. Não, eu não travei não. Eu estou procurando aqui a política de crédito para mim compartilhar aqui com vocês. É que eu fiquei parado mesmo. Gabriel, quer que eu te mande? Eu tenho e faço aqui. Não, eu também tenho, eu só não estou conseguindo. Alguém entrou aí do lado da outra pessoa e deu. Eu tenho fácil aqui, mas eu quero abrir ela para ficar fácil de compartilhar com vocês. Pronto. Ó. Pronto. Essa aqui é a política de crédito. O que a gente tem na política de crédito? Para vocês terem uma noção que é o primeiro CRIF, tá?
Tem que ser cliente de 18 a 75 anos. O valor financiado tem que ser entre R$ 1.000 e R$ 20.000, normal, né? A renda tem que ser acima de 1.621. Gente, a quantidade de contrato que está sendo negado por renda menor que isso, eu acho que não faz sentido nem vocês atenderem, né? Então está sendo um trabalho de vocês. E eu tenho esses números aqui, depois eu posso compartilhar com vocês quantidade de renda abaixo de 1.621. É muito grande. Esse é um ponto. Esse comprometimento de renda. E aqui embaixo tem uma coisa também, score. Aqui, ó. O score, perfil A, B, C, e também está aqui, ó, recusa os perfis D e E. O que esses perfis do score? O E, score A, B e C, está como clientes com score acima de 480, tá? Abaixo, o E é clientes com score abaixo de 200. Eu não sei se a Kellen ou a Renata comentou com vocês, a gente não estava fazendo D. Na última semana a gente começou a fazer o D, que a gente foi lá, brigou com o banco e a gente teve essa possibilidade também de fazer o cliente D. Quem que é esse D? Clientes com score acima de 200. Agora, abaixo de 200, gente, não dá nem para analisar. Isso entra naquele primeiro crivo, tá? Comprometimento de renda, a gente nem olhou ainda, não está entrando nessa base de cálculo. Isso aqui está entrando. Status do CPF regular ou não, que é quem não está com o CPF irregular, não tem, porque foi bloqueado porque caiu na malha fina, ou porque tem muito tempo sem utilizar o CPF, tem que ir lá cada um tem o poupa-tempo, ou cada lugar tem o lugar onde você renova o CPF. E aqui tem como que é a questão do nome, né? Se a divergência de nome está muito grande. Se a mulher casou e colocou o nome do marido, aí isso faz um link do documento com a receita, tá bom? A questão do óbito, nem se fala. Restritivo do Serasa, a gente está fazendo todos os clientes que têm um restritivo menor que R$ 1.000, tá? E prejuízo no banco. Prejuízo é quando você deixa vencer mesmo. Então, por exemplo, eu não paguei um cartão. Tá bom, até R$ 1.000 a gente também está indo. Que era uma política que a gente já praticava, tá, gente? A gente fazia financiamento para cliente com restrição no banco e a gente fazia financiamento para clientes com prejuízo no Bacen, tá? Agora, esse aqui é CPF listado com resolução 6 do Bacen, que é aquelas listas negras, a gente nem entrou neles ainda, não teve nenhum caso não teve uma negativa com esse caso. Então, o primordial aqui era o cliente perfil D, que a gente não tinha e a gente colocou, e o que também está pegando bastante é clientes com menor renda de 1.621. Não faz sentido. O cara não ganha um salário mínimo e nada contra a pessoa, tá, gente? Nada contra a pessoa. Só que vocês concordam comigo que a menor parcela que vai dar 500 e poucos reais, se ela ganha menos que 1.600, ela não vai dar conta de pagar a gente. Voltando aqui para a tela. Sanei a sua dúvida, Fernando, ou não? Você me perguntou, não sanei, né? É porque você me perguntou se tinha chance de passar pelo crivo e ainda não aprovar, né? Sim, porque eu tive cliente que passou pelo primeiro crivo e não... Estou te ouvindo, mas eu já vou te responder agora. Eu sei porque que eu não estou te ouvindo. Peraí que eu não estou ouvindo. Né? Vocês estão me ouvindo agora? O primeiro crivo ele vai até onde? O primeiro crivo ele vai até a restrição do banco. Até aqui, ó. Cadê? Restrição aqui, ó. R$ 1.000. Beleza? Esse é o primeiro. Rapidinho, só para me ver qual é o restante. O restante é se tem vencido no Bacen e a lista de resolução 6, que essa aqui a gente não entra nela. É alguém que não respondeu
teve problema com lavagem de dinheiro. Esse aqui a gente não tem nenhum caso desse aí. É o que? Uns 80% de uma venda aprovada. 80% da venda aprovada que passa pelo crivo? Sim. Sim. Mais ou menos é. O que pode pegar? Comprometimento de renda, por exemplo. A gente não está olhando isso, não está no crivo isso, mas a gente está olhando. O cara estava com a política bem justinha e ele financiou uma. Um exemplo, tá, gente? Estava com a política bem justinha, a gente conseguiu financiar uma e deu certo. Aí ele quis financiar uma segunda moto. Não, eu não consigo, porque o cara ganha 1.621, 2 parcelas de R$1.000, você tem certeza que ele vai me pagar? Ele vai viver com R$600 depois? Eu acho que não. Então, algumas coisas que a gente está olhando com mais carinho, por isso que... Quem levantou a mão aqui depois? Eu acho que... Douglas? Pode ir falando, gente. Pode ir falando. Eu tô... A Camila e o Douglas, né? Ô, Gabriel. Pode falar. Gabriel, eu sou o Douglas da Mobitec aqui de Macapá, loja 2. Gabriel, não teria uma possibilidade, assim, tipo assim, de colocar logo no primeiro crivo, tipo assim, para não acontecer como aconteceu com o Fernando, né? Tipo assim, deu uma esperança pro cliente, aí o cliente fez todo o procedimento, né? Passou o primeiro crivo, aí fez a facial, que já é uma coisa já que eles acham meio ruim, né? Vamos supor, documentação, tudinho, teve que pedir documentação, aí teve que mandar para eles fazer facial, tudinho, todos os procedimentos, né? Aí quando chegou na hora, foi recusado. Então, tipo assim, o que a gente está analisando, se não teria como já recusar logo no primeiro crivo, né? Igual como quando as outras pessoas estão muito feias mesmo, aí já recusar já não passa daí. Não, mas você não está dando... Consigo, eu posso fazer isso, que é o que a gente estava fazendo lá atrás. Mas eu não estou dando a oportunidade nem de avaliar esse cara, ué. É isso que vocês querem? Porque a gente aumenta a régua e não aprova nada. Quando ele passa ele aprova a facial, ele vai fazer a facial, aí que a gente vai avaliar ele. A gente nem avaliou ainda. A gente vai dar oportunidade. O que eu concordo com o que você está falando, que a gente dá uma... A gente vai aumentar a expectativa do cliente, né? Mas essa é a intenção mesmo, a gente vai aumentar a expectativa dele, mas a gente tem que deixar bem claro que ainda será avaliado. Quando não aprova de primeira, é porque esse cara, gente, ele é muito ruim. Quando vai para uma segunda avaliação, é porque ele tem uma chance de ser aprovado. E é isso que a gente vai avaliar, se tem a chance de ser aprovado, porque ele trouxe... O que eu preciso da facial dele? Ele trouxe um cenário bom, só que agora eu preciso ter acesso às informações dele. A visão, a facial é para aprovar eu ter acesso às informações dele, porque até agora eu não tive acesso a nada, entendeu? É igual uma conta de banco, é igual uma... Normalmente, você coloca a informação lá, se está no CRIV, na política de crédito, eles já negam, já falam para você, não, agora não tem possibilidade. A diferença é que a gente não é um banco, porque o que o banco faz? Aí pede você todos os documentos, você põe o banco, eu não consegui conceder nenhum crédito para você, nenhum cartão de crédito, nenhum cheque especial, mas a conta do banco está lá aberta, concorda? Você pode movimentar. Como a gente não é um banco, a gente não conseguiu conceder o crédito para ele, mas a gente também não tem conta para ele poder movimentar, entendeu? Certo, Gabriel, mas só que tipo assim, vai muito, né, vai muito da cidade também, né, do estado, como as pessoas são, né, vai muito do humor das pessoas, porque tipo assim, aqui a gente, vamos supor, a gente é um estado assim com as pessoas um pouco mais estressadas, mais, né, então tipo assim, olha, essa conta do Fernando teve todos os procedimentos de fazer, né, Entendi. Ô Douglas, essa justificativa sua é excelente, perfeito. Aí, ao invés da gente olhar o lado ruim, a gente olha o lado bom, a gente traz para o cliente o lado bom. Esse movimento aqui, esse processo aqui, é para justamente evitar o seu fulano, José, Maria, João, de alguém pegar o seu documento, ou alguém fraudar o seu documento, ou clonar o seu documento e fazer o processo aqui e fazer uma conta no seu nome. Literalmente o cara crachá.
é para me ver quem está comprando é a mesma pessoa que quer conceder o crédito para me emprestar para ela e ver se tem essa possibilidade. É um mecanismo de segurança para ela, não é para nós, não. Com certeza. Aí a gente Com certeza, vira, a Gabriel. gente vira a justificativa com ela. Não, tem todos esses trâmites, né? Tudinho a gente faz, todos os trâmites, tudo certinho. Mas só que assim, Gabriel, como assim, como tava no sistema Mobitech, né? Lá no sistema Mobitech. A gente pegava, colocava toda a documentação, tudinho, beleza. Aí já analisava tudinho para ver se ia passar a proposta, né? Porque... Agora eu tô te falando do lado daqui. Uhum. Você fala para mim, pensa com cabeça Mobitech, tá? Vendo toda essa estrutura que nós estamos fazendo agora e olhando o anterior, você acha mesmo que a gente tinha todos os mecanismos de segurança para um crédito bem feito? Antes e agora está mais seguro ou menos seguro? Não, tá uma plataforma boa, mas só que eu acredito, né? Eu falando por mim, assim, não falo por ninguém. Tipo, pelo mecanismo que a gente tá vendo, né? Teria como mudar essa situação aí dessa proposta, né? Mas essa é a condição primária. É a pessoa, eu validar que aquela pessoa do documento é a mesma que está fazendo a compra comigo. Aí. Essa é o que vai validar, o que vai chancelar. Gente, essa pessoa está aqui comprando. Quem está aqui é o seu João, é a senhora Maria, é o seu José. Não é outra pessoa que está com o documento dela. Não é um filho, não é a neta que quer financiar no nome do vô porque o vô tem idade. Não é isso. É justamente a pessoa, quem está comprando. Isso que vai chancelar a minha compra. Gabriel, mas só que aí também é bom, né? Tipo assim, porque... Vamos supor, fulano pegou um documento de uma outra pessoa para passar aqui, mas só quando eu chego aqui, eles vão ter que assinar, né? De um jeito ou outro, eles vão ter que assinar e a gente vai saber se é a pessoa ou não é, né? Não garanto, já aconteceu outros casos, hein? Tanto é que eu estou falando, das 700 pessoas que a gente passou, das 700 propostas, 7 a gente nem seguiu, porque tinha essa divergência da pessoa que estava passando no crivo, não era a mesma do documento. Então você não vai ter esse trabalho nenhum. O seu trabalho é o quê? É fazer a venda. A conferência já está feita. Certo, até porque a gente tem todo esse parâmetro aqui, né? O cliente só sai daqui da montinha só quando é a pessoa mesmo que está no cadastro, né? Que assina. Né? Esse daí é o bom. Mas é isso aí. Era isso aí. No parâmetro de falar isso daí, entendeu? Tipo assim, essa questão do sistema aí. Cara, eu concordo, entendi que as pessoas aí são mais desconfiadas, né? Traduzindo aqui, eu acho que essa é a palavra correta. Mas esse é minha condição primária. Primeiro eu tenho que conferir por 2 motivos, tá? Que é a facial. Primeira é para fazer a consolidação, para fazer a confirmação que o cara crachá, quem está pedindo crédito, quem está pedindo a venda para a gente é a mesma pessoa do documento. E segundo, lá tem uma informação que é a autorização do LGPD. E eu preciso que essa pessoa autorize me passar esses dados, confirmar esses dados, porque o motor de crédito, as análises de crédito agora são muito mais profundas. Então eu preciso dessa confirmação. E se a gente for fazer por assinatura, gente, é falho, é fraco, depois o cara vai falar que a gente não acessou que a gente não teve autorização. Então tem um montão de coisas. Por isso que o banco Omni coloca na primeira etapa a confirmação. Porque aí a gente elimina todo o resto e a gente tira a fraqueza do processo. Imagina você fazer tudo isso, Douglas, conceder o crédito, emitir boleto, emitir nota fiscal, que consequentemente eu vou ter que pagar tributo, e na hora de entregar a moto você vê que a pessoa não é a mesma. Ou a trabalheira, o desgaste que a gente teve para depois a gente descobrir, não, eu estava tirando o nome da minha esposa, entendeu? Então a gente já economiza e já corta o mal pela raiz. Faz a facial e tá tudo bem, gente. É simples fazer a facial. Depois que começa, olha o tanto de gente, a gente já tem contrato rodando. Então, é difícil,
convencer o cliente. Isso aí eu concordo e eu tô com vocês, tá? É difícil convencer o cliente. Mas depois que roda é mais simples, porque ele já entendeu o nosso processo que primeira coisa ele faz é fazer a facial para ele, primeiro, autenticar o cara crachá, a pessoa que está fazendo é a pessoa que está pedindo crédito, e segundo, me dando autorização para fazer o LGPD das informações. Camila, conta para mim. Beleza, Gabriel. Tá bom? Show. Camila tá com a mão levantada aí. Tô seguindo a ordem aqui, viu, gente? Camila? Camila baixou. Não. A minha dúvida... Eu sou Camila de Araguari, da loja de Araguari. A minha dúvida é de quanto tempo que a gente pode passar entre uma proposta recusada e para ver se o score do cliente melhorou, enfim. Tem esse critério? Tem esse critério. Por exemplo, todas as vendas que a gente colocou até semana passada, eu tô falar em dias aqui que é mais fácil, tá? Até mais ou menos o dia 27, 28, ele ainda estava com o critério antigo, não estava 100%. Que era colocar o perfil D, a gente flexibilizou mais, literalmente a gente flexibilizou mais o crivo. O que eu tinha falado com a Renata e com a Kelly? Repassa as propostas de novo. Porque a gente repassando nesse mesmo cenário, não é que não só o score do cara baixou, melhorou, mas o nosso crivo também melhorou. Então a gente está flexibilizando mais. Então, de fato, gente, o banco trouxe um nível muito alto, uma exigência muito alta, e eu até comentei com a Kelly e com a Renata, não sei se elas passaram para vocês, eu precisava de mais exemplos para mostrar o perfil do nosso cliente. Então eu precisava de gente, de propostas lá para mostrar para o banco que as nossas propostas, porque eu só tinha passado para eles não só o score, mas também a cultura e o histórico da nossa carteira, tá? O que a gente operou lá de outubro, que quando começou a operação, fevereiro foi mais forte, final de ano foi bem forte, e fevereiro para cá. Eu passei esse histórico e eles desenharam uma política de crédito. Depois que eu fui, gente, vocês não estão acreditando no histórico da gente, olha o perfil do nosso cliente, o nosso histórico é de bons pagadores, mas o score do nosso cliente é mais baixo mesmo. E foi quando eles flexibilizaram não é rating, é o perfil D. O que é o perfil D? É o cara que tem uma restrição um pouquinho maior e tem o score acima de 200, que antes não estava passando, e eles flexibilizaram para a gente. Então, isso já tem alguns dias, foi 28 para frente. Foi quando eu conversei com as meninas a gente voltar a passar esses clientes. E principalmente, gente, todos os clientes que vocês tiverem mais antigo, que vocês quiserem reaver, conversar e tal, e passar aqui na OMI, dá pra gente fazer também. Isso não tem nenhum limitador, não. Aí, Camila, indo objetivamente na sua pergunta, o cara, eu sei pelo Serasa, tá? A pessoa, quando ela paga uma conta, ou se ela não falar com o Serasa tem até 7 dias para recompor o score dela. Então, vamos falar que o nosso limite seria 7 dias, tá? Para passar a consulta novamente. Só um minutinho, Danilo, que o Anderson tá... Ô, Fernando, você subiu a mão de novo? Então. Obrigada, Gabriel. Tá bom? Nada. O Anderson, pode falar.
Perfeito. Perfeito. Cara, é, por, um- por um único motivo, a gente aqui, hoje, a gente é a loja Mobitech, certo? Concorda? A gente vende moto, certo? E a gente tem o braço financeiro que é a Omni. Eu concordo plenamente com você falar quando o cliente, né, lidar com a gente, ó, pessoal, é o seguinte, eu tenho opções de financiamento. Quais são as opções de financiamento? Cartão de crédito e o nosso financiamento próprio, que eu tenho o braço a Omni. Pronto, aí, o que eu preciso para Omni? Aí a gente vem com a fala tem que ser um pouco mais aconchegante, ó. Vai precisar de uma fotinha mesmo, você tem que fazer a validação para para a pessoa ter certeza. Quem está fazendo é a mesma pessoa que está pedindo crédito ou pedindo pedindo crédito e comprando a moto é a mesma do documento. Então a gente vai aos pouquinhos, eu concordo com o que você está falando, é que ficou muito impactante. Então a gente vai ajustando o script da venda, o pitch de venda, de acordo com o que a gente está vendo com o cliente lá na ponta. Ó, vamos supor, a gente não tem essa opção, tá? Não tem essa opção, mas vamos supor que se a gente tivesse 2 bancos, não sei se já foram comprar moto e carro, loja grande de moto e de carro, eles têm uma pessoa só para cuidar do financiamento. O que a pessoa é? Ela é uma passadora de ficha. Todos os vendedores colocam as fichas lá e ela passa no banco que aprova melhor ou aprova mais. Aí antigamente tinha BV, Banco Pan, o próprio Omni. Então a pessoa já olhava para o perfil do cliente, ela já sabia, nossa, esse cliente aqui tem conta no Itaú há 10 anos, vai passar no Itaú, e ela passava. Eu estou falando isso porque quando eu trabalhei no Bradesco, a gente tinha compra o Finasa e eu atuei com essa faixa do Bradesco Financiamentos. Então, era desse jeito. Eu falava, tinha uma menina na minha cidade que ela falava, só passava conta no Banco Itaú. Eu falei, fulano, se você não passar no Bradesco, eu não tenho o spread, não tem comissão, não tem um monte de coisa. Aí ela falou assim, Gabriel, mas os clientes tudo têm conta no Banco Itaú. Quando eles têm conta no Bradesco, o Bradesco aprova rapidinho. Quando tem no Itaú, o Itaú aprova rapidinho. Por quê? Já tem o perfil do cliente. Hoje, eu não tenho o Bradesco, eu não tenho o Itaú, não tenho Santander, porque eles nem olham para o nosso público, gente. Quem que olha para o nosso público? A Omni. Vocês sabem, a Omni é o único banco do Brasil inteiro que financia primeiro caminhão para motorista. Porque eles já olham, eles já conhecem esse público muito bem. Então vamos trabalhar com eles, ué. Vamos lá. Se a gente tivesse outras possibilidades de crédito, Banco Pan, o próprio Abdias fazer, se tivesse outras oportunidades, aí sim fazia sentido eu ter uma pessoa só para passar a ficha. Vocês concordam comigo? Que ali ia olhar para o perfil do cliente e já ia passar a ficha. Hoje eu tenho uma pessoa que avalia a ficha. Dentro das diretrizes, das regras que a gente colocou, eles avaliam a ficha se faz sentido ou não seguir com o cliente. Por quê? Até isso é bom, todo mundo está ciente. A venda, a loja, ela é responsável pela a venda da moto. Até, por mais que a gente é uma empresa só, e nós somos uma empresa só, a gente é responsável pela a venda, vocês são responsáveis pela venda. Depois que acabou, o cliente assinou o contrato, você, né, no mês subsequente, teve a comissão e tudo mais, aí muda para o mesmo time da Mobitech, que está aqui hoje, tem a Jéssica e a Maria Vitória e eu, aí a gente acende uma vela para os clientes todo dia, por 3 anos, por 36 meses. Então, se essa concessão não for bem feita, se a avaliação não for segura, o default lá na ponta, a diferença, o que não for pago, a gente também é responsável. Não vocês, porque não tem impacto nenhum, mas nós estamos debaixo da mesma empresa. Então, por isso que essa concessão tem que ser bem feita, porque aí eu resolvo hoje, eu vendo a moto, mas amanhã o cara não me paga. A trabalheira que tem para correr atrás, cobrar, negativar, bloquear a moto e ir lá retirar a moto. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer seguir com a operação saudável, todo mundo vendendo e todo mundo pagando. Na hora que a gente enquadrar um cliente, que essa é a minha intenção, na hora que a gente enquadrar um cliente ideal, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é essa, pessoal. Tem um cliente ideal aqui, ó. Esse aqui é o perfil da galera. Vamos atacar esse pessoal.
Hoje o que eu estou fazendo é adaptando o crivo do banco para as propostas que aparecem. Depois que a gente falar que o banco falar para mim, ó, o perfil é 35 anos, mulher ou homem, o que for que seja, 35 anos, e que ganha até R$ 2.000, nós vamos mapear quem são essas pessoas, nós vamos atacar todo mundo. Ficou claro, Anderson? Perfeito, cara. E quem não vai, né? Oi? Não. Se a senhora quiser, ó, nós temos duas questões aí. Primeiro, aquele perfil, ele não está vinculado a perfil de classe, tá? Ele está vinculado a perfil de score, porque a gente tem o score do Serasa, que é uma coisa, e o banco precisava definir o range de pessoas por score e perfil. Toda aquela política, né, todo aquele fluxo que eu apresentei para vocês, eles precisavam classificar essas pessoas. Então, esse perfil é do banco. O que eu posso dizer sobre esse perfil? O perfil abaixo de eu tenho certeza que ele é do score menor que 200. Eu não sei a classe dessa pessoa. Pode ser uma pessoa de uma classe A que tem um perfil E. O que seria uma pessoa de classe A que tem um perfil E? Que ela recebe 20 mil, mas deve 200 mil. Ela é de uma classe alta, tem renda alta, mas o perfil de crédito dela não é bom. Entendeu? Então, só para vocês entenderem onde que está essa régua em relação ao Banco Omni. Não tem nada a ver com a classe dela, o poder aquisitivo dela, tem a ver com o risco de crédito dela, tá? E aí está atrelado, o primordial é o score. Então, eu sei, quando bate o cliente eu já sei que o score dele é abaixo de 200. Só para eu ter uma noção. E, de fato, viu, Anderson, as pessoas de classe D e E que não tem um poder aquisitivo tão grande, mas tem acesso à informação tanto quanto. Elas são mais questionadoras mesmo. E agora, galera, vai da nossa habilidade mesmo de tempo de casa, tempo de até nos apoiar na Renata, na Kelly, no Gustavo, para nos ajudar no argumento mesmo com o cliente. Deixa eu ver aqui na ordem. Danilo, fala comigo. Olá, tudo bem? Não é o Danilo, é o Gustavo. É o Bruno. O Gustavo, pode falar. Me tira uma dúvida. A gente hoje atende o padrão A, B, C, D, certo? Uhum. Ok. Antes a gente também atendia praticamente isso, correto? Porque scores abaixo de 200 a gente não aprovava. Era diretamente reprovado. Qual a diferença que está tendo agora com a Omni e com antes? Que agora está dando mais recusado e antes tinha um índice maior de aprovação. Com clientes, vamos supor que o nome não estava tão legal, mas passava 2.000 de entrada. E agora tem clientes que não está passando nada. Sim, perfeita a sua resposta. Tem algumas coisas que a gente não mudou, só a ferramenta, e mudou também a regra. Por exemplo, não sei se vocês viram lá que a política com restrição até R$ 1.000. Ficou claro? Às vezes a gente passava com restrições maiores. Isso também a gente tirou porque o banco não vai com clientes com restrição maior. A dívida lá no Bacen. Às vezes o cara não tem nenhuma restrição no banco, não tem restrição no nome dele, mas tem uma dívida no Bacen, que aquela dívida do Bacen fica até 12 meses. O que seria isso? Quando você deixa de pagar uma conta, deixa de pagar um cartão, deixa isso para lá, vou movimentar outro banco.
nós também temos um limitador lá até R$1.000. Então, essas duas estruturas foram que mudou de imediato. A primeira era os clientes de perfil D. De fato, até a semana passada, no quarta ou quinta-feira, como eu comentei para vocês, o crivo estava muito mais alto do que a gente já estava operando. Foi necessário conversar com o Banco Omni, mostrar para eles que o nosso cliente tinha um nível menor, por isso que eles liberaram o perfil D também, que é o cliente que tem o score menos que 480 e abaixo de 200. Desculpa, e acima de 200, que esse a gente não estava fazendo de jeito nenhum na primeira semana, agora a gente já está fazendo. É isso. Mas, só para poder finalizar, esse cliente que tem um nome um pouco negativado, vamos colocar aí que ele se adapta acima do D, e o sonho dele é comprar essa motinha e ele tem uns 3 mil para dar de entrada. Será que não teria nenhuma proposta para a gente poder fazer? Porque, tipo assim, eu acho que quando a pessoa realmente quer comprar, a gente dá um valor de entrada, nem que seja maior, ela vai dar um jeito de providenciar, juntar, pegar emprestado e comprar. Gustavo, sua fala foi perfeita. Se ela quiser comprar, ela vai comprar e ela vai atrás da entrada. Só que eu vou ficar com esse cara 36 meses. E eu não sei se ele está disposto a me pagar por 36 meses. Porque ele já deixou um histórico no passado que ele não paga, não honra. Gente, pode ser qualquer motivo, todo mundo passa dificuldade. 80% das famílias brasileiras passam dificuldade. É normal isso, é normal. Às vezes você é demitido, não está esperando. Às vezes acontece um problema na família, você não está esperando. Isso aí não tem problema. O problema é que eu não posso correr esse risco junto com ele. A entrada, gente, é só um fator. Muito pelo contrário, o que a gente fez? Como a gente identificou que esse produto, o Omni, né, essa ferramenta, ela me dava maior assertividade no crédito, qual que foi a primeira coisa que a gente fez? Tudo que passar no Omni, eu vou melhorar a entrada. Para quê? Para facilitar para o nosso cliente. A gente não quer dificultar, eu quero é facilitar. Gustavo, a entrada maior, ela garante que a pessoa quer comprar. E é perfeito o que você falou, só que ela não garante que ela vai dar continuidade nos pagamentos. Porque eu estou gerando 2 dívidas para ela. O da entrada e o dos outros 36 meses. O que a gente percebeu quando a gente estava aumentando muito a entrada, a primeira parcela estava tendo uma inadimplência muito alta, porque o cara ainda estava correndo atrás da entrada, entendeu? Então o que a gente decidiu fazer? Vamos facilitar para os vendedores? Vamos facilitar para os vendedores. Todo mundo Omni, a entrada é 499. Pronto. Aprovou? O que quer dizer que aprovou? Porque esse é um bom cliente. Então vamos incentivar isso e vamos facilitar na entrada e não burocratizar o negócio, entendeu? Entendi, certinho. Ficou claro para todo mundo que eu achei muito interessante isso aí que o Gustavo falou, viu, gente? Muito interessante mesmo. A entrada é excelente, mas ela não garante a permanência do cara pagando. A entrada é um fator, mas ele não quer dizer que defende o crédito, porque o que defende o crédito é o histórico que algum dia, vamos falar assim, ó, que ele pagou, eu tive um caso, eu não lembro de quem, eu acho que era da loja For. O cara com a renda alta, a renda boa, acho que era uma renda de 8 mil, o score alto, o score bom, mas ele tinha um atraso, inclusive na Omni mesmo, de 40 mil reais. Um atraso não, um não pagamento da Omni de 40 mil reais, era uma moto. Resumindo, tem renda boa, score bom, não tem restrição, porque já tinha passado o tempo, só que ele literalmente deixou de pagar. Eu nem sei onde está essa moto, mas ele deixou de pagar. Qual que é o histórico que ele deixa pra gente? Que se ele cansar ou se o produto não atender, ele vai deixar de pagar. Quer dizer que isso é um cliente bom ou ruim? Eu não sei, é o histórico dele. Pode ter sido momentâneo, uma dificuldade que ele passou, ele pode ter sido roubado da moto e ele não tinha seguro, ele pode ter batido a moto e ele não tinha seguro, pode ter sido um monte de coisa, só que eu não quero pôr esse dinheiro do Abdias em risco. Pode falar, Fernando.
Gabriel, é sobre a questão de avalista, por exemplo, assim. Aqui em Santana a gente tem um índice alto de ribeirinho, então famílias assim que são mais acostumadas em questão do dinheiro, entendeu? Às vezes tem um score bom, entendeu? Na verdade tem um nome limpo e tudo, só que não tem renda comprovada. O que mais a gente via, de vez em quando eu fechava uma venda, o cliente estava excelente, só que não tinha, ele só movimentavam em dinheiro, entendeu? Fazia só compra em dinheiro e tudo, e não, na hora de gerar extrato ele não tinha nada, às vezes não tinha nem banco. E o que a gente fazia? A gente conseguia um avalista, por exemplo, uma esposa, ou então um filho, e usava, por exemplo, esse avalista para comprovar uma renda, entendeu? Semana passada eu estava com o Marlon, um cliente meu, ele veio aqui na quinta, sexta e até o sábado, para ver o que a gente conseguia, porque realmente ele trabalha, ele trabalhava muito no garimpo, então ele nunca quis ter banco, né? Então ele movimentava só o banco da mulher dele. Aí o que aconteceu? A gente não conseguiu o extrato dele, ele não tinha banco, o único banco que ele tinha instalado uma vez era no Nubank, né? E ele não tinha movimentação nenhuma, e a movimentação que ele fazia na mulher, pelo celular da mulher dele era de 4 mil, 5 mil, entendeu? E eu acabei, entre aspas, ainda não perdi esse cliente, ainda, porque já está Ué, mas ô Fernando, você fez a pergunta e você fez a resposta. Ó. Se a esposa dele pode ser aval, ela também pode comprar a moto, não pode, não? Porque ela tem movimentação, a movimentação mas só que agora assim, pensa comigo, por exemplo, gente, agora pensa... Não aprova. O dela não, tem então, mas aí você... Isso, mas aí você matou a charada. Ué. Se ela não tem nome para financiar, ela também não tem nome para ser aval. O aval tem que ser um nome limpo. Outra coisa também, se a renda é essa mesmo, 4, 5 mil, inclusive a gente pode financiar a moto para os dois. 4, 5 mil. Pensa bem, a minha renda mínima é 1.600. 1.600 vezes 2 dá 3.200. Se ele tem 4, 5 mil de renda, os dois aguentam financiar 2 motos. Só que tem que jogar claro. Ó, a gente vem aqui, nós vamos fazer no nome da sua esposa. Se ela tem um nome sujo, ela não tem condição nem de ser aval. Eu vou trazer um nome sujo para ser meu aval? Não fecha, entendeu? Eu vou trazer para garantir a segurança uma pessoa que tem um nome sujo também não concede. O que a gente faz Ficou claro? Só para comprovar, usar tipo assim como um avalista, entendeu? Então a gente não perde. Então, mas aval, eu olho aval sem problema nenhum, mas o aval com restrição não tem como. É negado. Porque pensa bem, se o meu cliente não pagar, eu tenho a garantia de uma pessoa que não paga? Entendeu? Entendi. Nesse caso, cara, chama a esposa dele e faz uma proposta da esposa dele. Aí nós vamos descobrir se o jogo é aberto ou não, entendeu? Pois é, a questão foi que o dele aprovou, só que ele não tinha renda comprovada, né? Não, mas então, como que aprovou e não tinha renda? Aprovou, tinha sido aprovado dele. Aprovou na Omni? Sim. Ué, então, vamos seguir. Mas o extrato dele tá zerado. Fernando, não é que aprovou, é que a análise dele passou, só que travou no extrato, na hora da documentação. Não, então vamos lá, eu entendi agora. Ô Fernando, nesse caso, ele tem o pré-requisito para passar a proposta. Ele tem um pré-requisito, ou seja, ele tem um score bom, só que onde que ele movimenta o dinheiro dele? Ele não tem um banco, ele movimenta o nome da esposa, certo? Certo. Traz ele, a gente põe o extrato da esposa e põe o nome dos dois. Pronto, os dois assinam o contrato. Era essa charada. Era essa charada. Só que, de novo, os dois vão assinar o contrato. Sim. Foi negado, Gabriel. Foi negado porque ela deve ter restrição. Sim, exatamente. Então, Fernando, vamos lá. De novo, são 2 pessoas que ganham 5 mil reais e usam o nome só de uma que tem restrição. Entendeu? Foi negado. Então, eles não ganham 5 mil reais.
dois ganham juntos, entendeu? Quando foi que diminuiu o crivo? Eu acho que eu vou já lançar ela de novo aqui. Foi quinta ou sexta-feira. Eu vou Lança, lançar. Fernando, lança ela. Provar, já dou um. Por favor, pode fazer isso. Oi, Karen. Outro exemplo como esse que você citou, Gabriel, daí de Araguari, foi aquele nosso federal, que tinha um contrato top, excelente, maravilhoso, e o score, inclusive, era 800. Porém, ele devia 200 e poucos mil no Bacen. Esse é excelente, gente, esse caso da Kellen. O cara, meu amigo, vamos fazer o seguinte, esse serve para todo mundo. E eu acho que aqui em Araguari também tem muito caso assim, que é bombeiro, servidor público, no geral. Esse caso é o melhor. Meu amigo, eu vou te ajudar, na verdade. Faz o seguinte, pega o consignado, que é mais barato que o meu financiamento, vem aqui e me compra à vista. A gente conversa com a Kellen, conversa com a Renata, a gente faz até um valor menor do que já está permitido, mas a gente vende à vista. O melhor dos mundos, gente. E o cara pega o dinheiro lá no consignado, que a parcela é menor do que os 500 e pouco, 540 que tem. Se o cara não tem consignado, gente, é porque ele já está no mais feio do que pau de galinheiro. Entendeu, gente? Geralmente eles têm a margem de 5% lá, que é uma margem consignável. E aí eles podem pegar uma linha de crédito e comprar da gente à vista, tranquilamente, quando for servidor público. Pronto, não mudo. Mais alguma coisa, gente? Eu não sei, a turma foi entrando picado, não sei se todo mundo pegou a... Pode falar, Anderson. Uhum. Trinta dias, né? Depois você me passa que... Porque você está usando a tabela TC 500 e a taxa de 3,90? Tá. Tem umas 4 tabelas agora, não tem? Só tem 2 liberadas? Então, e a outra tá de 299? Tá, então eles apagaram a tabela porque a gente já tá liberado, é de 15 a 45 dias. Mas isso também eu resolvo, daqui pro final do dia a gente já resolve isso. E aí, isso, essa nova tabela, gente, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a possibilidade da primeira parcela, do vencimento da primeira parcela. Repete sua pergunta que eu não entendi. Certo. Ela vai variar. Ela vai variar de acordo com os dias que a gente está concedendo a carência. Não tem. Não tem. Porque incide os juros e IOF. Mas cara, a gente brinca lá na hora com o cliente. Vocês me desculpam mesmo, eu achei que a tabela já estava vigente e acabando aqui eu corrijo isso. Sem problema nenhum. Tá, de nada. Mais alguém? Mais alguém, gente? Alguma dúvida?
A hora de tirar dúvidas, conforme eu falei para vocês, é agora. Aproveitem o Gabriel. E eu vou falar um trem pra vocês. A Kellen e a Renata lavaram meu ouvido sexta-feira, porque tá tudo errado, não tá dando certo, não tá vendendo, não sei 3 o horas de quê. reunião, não foi? E vocês falaram que não tem problema nenhum, eu tô achando maravilhoso. Não, tem sim. Não sei por que eles não estão falando. Pode falar antes. Sim. Sim. Gente, vai ser, boa pergunta, vai ser integrado. Peraí, só um minutinho. Isso eu falei para vocês na reunião que a gente teve rapidinho na sexta-feira. O que aconteceu antes? Não, mas a gente repete aqui para todo mundo, não tem problema não. O que aconteceu? Eu precisava de exemplos e de operação dentro do Omni. Para quê? Quanto mais tempo a gente tivesse operando eles, melhor seria para nós exemplos, melhor seria para nós como que funcionava. Ao invés de eu esperar o sistema virar e unificar os dois, se vocês perceberem, o Omni nada mais é do que passar uma proposta da venda, porque a gente continua depois que é aprovado lá, a gente continua a venda dentro do Omni+, né? Então, quanto mais a gente tiver mais rápido a gente tivesse essas opções, foi uma decisão minha de faz em 2 sistemas por enquanto, até o estratégia unificar junto com o Omni, que isso deve acontecer na semana que vem. O Caio, na época, tinha me pedido 4 semanas, então encerra a semana que vem. Faz dessa forma e depois a gente só põe a proposta em um lugar e vai ter o retorno naquele mesmo lugar, tá? Isso não vai impedir, por exemplo, não vai mudar nada do cliente fazer a facial, mas onde que a gente vai disparar? Dentro do estratégico, onde a gente faz as propostas hoje. Ter o retorno dos contratos, onde que vai ser? Dentro do estratégico que a gente faz hoje, tá? Vai ser integrado sim. Nada. Você sabe? Fala, Danilo. Pô, não tem. Danilo, você levantou a mão? Não, foi o Gustavo, né? Tá com o acesso do Danilo aí. Acho que já baixou também. Ai, perdão, é eu mesmo. Falar. Então, só para esclarecer, realmente, então, agora a gente vai seguir na Omni, não vai ter mais aquele precinho legal para pessoa que é negativada, para pessoa que tem um nome ruim. Então, agora a gente segue somente nesses padrões. O precinho legal e a pessoa ruim, ela também está operando junto da Omni. A gente só não está operando com a pessoa muito ruim. Mas a ruim a gente está operando de todo jeito, viu, gente? A regra não mudou. O problema, a questão maior foi que a gente melhorou um pouquinho a estrutura e continua com os mais... a gente identificou o quê? Os muito ruins não dá para ir. Me dá medo. E aí a gente deu uma diminuída nesse risco. A gente diminuiu o risco. Só que, contraparte, o que eu fiz? Aqueles bons que passam, eu não peço mais 2.000 de entrada. Até teve uma pessoa que me perguntou isso lá no grupo. Mas e a entrada que a gente tinha um benefício que a comissão era maior, certo? Continua, se o cliente fechar. Só que aí a gente tem 2 balanças aqui, né, gente? Eu diminuo a entrada para incentivar a venda. Mas se o cliente vem com a entrada de 199 e quer fechar mesmo assim, vamos embora, eu tô com vocês vão ganhar mais comissão. É um time aqui, os 2 braços, entendeu? Mas e a taxa de juros continua a mesma? A taxa de juros continua a mesma, 3,90. Mas a gente não teve 2 taxas, não teve? Por causa que no próprio sistema tinha lá 2 ponto alguma coisa, que eu não tô lembrado. Isso, mas nós sempre trabalhamos com a 3,90, Gabriel. Não, tudo bem. Lá no sistema tinha uma 299. Só que se vocês olharem, é porque a gente
lá tem ela era mais cara para igualar, ela é mais barata para igualar a nossa parcela com o seguro e assistência lá. E a gente não fechou seguro e assistência com eles, por quê? Eu vou diminuir o spread para fechar um produto deles? Não, vamos negociar, foi uma decisão minha, vamos negociar e esperar você baixar a taxa da sua assistência, porque eu vou tirar da minha parcela para sustentar um produto seu? Não, aí por isso que a gente voltou com 3,90. Entendi. Outra pergunta também que eu tenho. Tá bom, quando eu coloco o cliente, a entrada é de 499. Só que aí eu consigo fazer a conversão do cliente da 2.000 de entrada, certo? Aí tem que refazer todo o processo, tudo de novo, por conta que eu não coloquei essa entrada de 199? Tem, porque é outra proposta, gente. É outro contrato. Tem. Entendi. Então eu subo duas vezes. Eu subo para ver se eu tenho aprovação, se realmente vai para frente. Depois eu subo de novo, que é a proposta. Mas esse ponto aí ficou muito bem falado, Gustavo. A gente faz mais de uma negociação com o cliente, a gente não faz uma só não para passar a proposta? Por que a gente faz mais de uma? Depois, o cara vem na cabeça que ele vai comprar uma moto e a gente pode financiar, ou ele vem com a cabeça que a gente pode financiar e se aprovar ele compra uma moto? Eu acho que seria essa segunda alternativa. Porque você não concorda comigo então, que agora... Então a gente vende dinheiro ou a gente vende moto? Não, a gente vende moto, mas você não concorda comigo que agora a análise está mais complexa? Se torna até mais rápido para mim que é vendedor, porque antes eu tinha toda aquela demora, aquela espera, e agora eu não tenho mais. Agora o cliente sentou na minha frente, eu digito como se fosse nada dos dados dele, e já tenho uma resposta, se passa ou não passa. O que eu queria saber é se teria como a gente colocar lá na frente o valor da entrada para não precisar refazer. Perfeito, não tem como, mas aí você pode fazer desse jeito, tá, Gustavo? Passei o primeiro crivo. O primeiro crivo, não deu a certeza ainda, passei o primeiro crivo. E ele foi para autenticação do cliente, a autenticação facial. Isso. E ele não. E foi para frente? Não aprovou ainda, foi para frente. Você mesmo tem a opçãozinha lá em cima, uma engrenagenzinha, você mesmo cancela essa proposta e passa uma com a entrada que vocês combinarem. Porque não precisa andar toda a cadeia para depois voltar, não perde o meu tempo, o seu tempo, da Jéssica e o do banco. Entendi. Entendeu? Eu entendi o que você quis dizer e faz sentido, só que na minha concepção eu acho que a gente vender a moto primeiro e dar a opção do financiamento depois é mais fácil, porque seria como se, você quer pagar de que jeito? No cartão, à vista, ou eu tenho uma outra opção, mas a negociação já está feita. Entendi. Eu vou falar Tanto é que o nosso incentivo maior foi esse com os clientes que aprovou, gente. A gente pode fazer o 499 de parcela de entrada, desculpa. Eu questiono por quê? Por causa que antes eu tinha uma dificuldade maior de apresentar o produto. Hoje em dia as vendas já estão vindo praticamente mastigadas para mim. O cliente ele já sabe o valor da entrada, ele já sabe quantas vezes que ele quer e ele já está com os documentos prontos. Eu mal mando bom dia, tudo bem, ele já está me mandando todas as fotos do documento e falando, vê se aprova. Quanto Maravilha. Que deu certo? Maravilha. Então é nisso que eu questionei, entendeu? Que agora eu não preciso mais de ficar debatendo, questionando com o cliente. Quanto você quer de entrada? Como que você quer? Quantas vezes? Não, ele mesmo já chega comigo toda a documentação, falando o valor que ele tem e pronto. Eu quero fechar. Pronto. Então esse aí a gente tem a opção para ele, aprovou ou não aprovou, concorda? Então vamos passar duas propostas. O Gabriel, dentro da análise, tem uma etapa que a Jéssica ou a mesa analisando consegue fazer a alteração do valor. Consegue, a gente consegue fazer a alteração do valor. Inclusive, a gente falou num primeiro momento que a gente faria essa alteração do valor até quando nós não tínhamos a entrada definida. Hoje nós temos. Esse cliente pode fazer 499. Eu sou a pessoa que mais vai ajudar vocês, que mais vai suportar, só que, pensa comigo, vocês são quantos vendedores? Eu não sei até hoje, são 36? Macapá, no Amapá são 14. Total.
Tá bom, vou falar 36, se eu não estou enganado. E tem mais os lojistas parceiros de fora, que são mais 141 a última vez que eu olhei. E a Jéssica é uma só. Imagina eu atender entrada, mudar a entrada e ajustar para todo mundo. Não, é humanamente impossível. Então, no primeiro momento, a gente suportou, fez essa migração aos poucos para ninguém ficar defasado, mas agora eu não consigo, não. Foi na fase de transição mesmo, e eu até comentei com vocês lá no grupo de transição, é uma fase de transição mesmo. Entenderam, galera? Ô, Guilherme, pode falar. Você me dá 1 minuto? É 1 minuto, cara, rapidinho. Oi, gente, desculpa. Desculpa. Guilhermão, você repete aí pra nós que eu tive que correr ali no berço, eu ia mijar nas calças. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, você tá bem, cara? Sou o Guilherme da Minasol, mas eu vendo também a motinha da Mobitech. Realmente aqui a gente está enfrentando uma dificuldade, porque o pessoal já estava acostumado, né, com esse tipo de financiamento. Tanto é que todo mundo, a maioria dos clientes já conhece, né, como é que funciona. Como o Gustavo estava falando, né, como é que funciona. Aí, agora que mudou, a gente está adaptando os clientes a essa mudança, que é justamente, né, todos esses processos. Só que o que está acontecendo, né? Tem clientes que, tipo assim, tem uma dívida, por mais que seja pouco, questão de dívida de faculdade, algum cartão que não pagou, mas se de repente o cliente quita essa dívida, vai pelo Serasa, negocia e tudo mais. Por quanto tempo assim que atualiza o sistema para a gente verificar essa possibilidade dessa nova análise para ele? É igual eu comentei, acho que eu não lembro quem me perguntou, acho que foi o Gustavo que perguntou. Não, foi a Camila. Normalmente o Serasa limpa o nome em 7 dias. Agora, gente, uma briga nossa com o cliente mesmo, dele ir lá e conversar com o Serasa para tirar essa restrição. Mas normalmente são 7 dias. Eles pedem 3, tá? Mas normalmente são 7 dias. Já muda o score, já faz tudo. Questão dos clientes também, tipo assim, que estão com o nome limpo, dizendo os clientes, né? A gente não vai saber ao certo que a gente não tem esse acesso. Mas, tipo assim, eu já teve uns 2 ou 3 clientes meus que falaram que estavam com o nome limpo. Aí eu mandei, só que não passou nem na primeira etapa, né? Qual é o critério? É o score muito baixo? Então, eu acho que você entrou e eu mostrei a política aqui, mas hoje a gente não está fazendo para 2 perfis, tá? O cliente com score menos de 200, principalmente. Estou falando para vocês as maiores negativas nossas. Cliente com score de Serasa menos de 200, renda menos de 1.621 e restrição maior de R$1.000. Esse é as maiores negativas que a gente tem aqui. Entendi.
restrição score abaixo de 200, renda menor de um salário, 1.620, e restrição maior que R$1.000. Eu faço com restrição, tá? A gente faz com restrição, mas tem que ser menor que de R$1.000. Entendi. Tá ok, obrigado. Gustavo, pode falar? Não tá entrando. Não, a minha dúvida foi solucionada. Obrigado. Beleza. Foi. Ele perguntou mais ou menos o que eu ia perguntar também. Vai. Eu tô abrindo o Omni aqui só para me olhar um negócio aqui para passar para vocês. Gente, por fim, eu só vou... Tá nessa tela aqui, né? Eu vou só compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver se é essa aqui, não é essa, é essa. Não, essa. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Aqui, todo mundo tá vendo? Já apareceu aí? Agora sim. Agora sim? Ah, tá. Pera aí. Vou puxar aqui os últimos 60 dias. Os últimos 60 dias, tá? Nós temos 56 propostas, 619 recusadas. Onde que está o nosso nossa maior questão? Todo mundo está sabendo desses clientes que estão aguardando autenticação? Esse é um ponto. Eu tenho 7 propostas em análise, mas nós temos 9 propostas que já foram aprovadas. E esses caras aqui, por que eles não assinaram o contrato? Qual que é o problema? Só para vocês terem uma noção. Todo mundo já está ciente que aprovou? Joelma, Samila, Marlon. Olha o Marlon aqui, ó. Quem que me falou do Marlon? Está aprovado. Então, tem alguma... Eu entendi, você me falou do extrato. Eu entendi que você me falou do extrato, faz sentido o que vocês estão falando. Mas é que a gente está brigando muito para os casos que estão sendo recusados e a gente tem proposta que está rodando e está parada, entendeu? Aguardando a assinatura da Maria. Não sei de quem que é essa Maria aqui, mas tem uma proposta que está aguardando a assinatura. O que a gente precisa? Ir lá no cliente, fazer a proposta, ajudar ele na formalização. Deixa eu ver quem é isso aqui. Micael, tem uma que a gente até perdeu, expirou ontem a proposta. Mas o que eu queria falar para vocês? Que a gente está fazendo um movimento, que a gente está brigando muito por todos os clientes, todos são importantes, mas que a gente está esquecendo da proposta, da operação do meio para o fim. A gente está focando, todo mundo está focando no não aprovou, e os que aprovaram, será que a gente está tendo 100% de conversão deles? Por qual motivo? A entrada? Eu flexibilizo a entrada. É cadastro, é informação, a gente flexibiliza com o banco a informação, o cadastro. Mas eu gostaria que chegasse aqui e a gente estudasse todos os casos. Por quê?
Eu acho que a gente foi tratando todos os casos bem. Gabriel, primeiro é a entrada. Não, então vamos flexibilizar a entrada. Não, Gabriel, é documento, vamos flexibilizar o documento. A gente quer fazer, mas a gente quer fazer tudo isso para o cliente bom. Para o ruim, eu não quero fazer, gente. Porque, de novo, eu comentei lá com o que o Gustavo falou. O ruim, ele só quer dar uma entrada alta e esquecer nós. Só que eu vou ficar com ele mais 36 meses aqui dentro da empresa, todo dia acendendo uma vela para ele. Não é isso que a gente deveria fazer, entendeu? Pode falar, Gustavo, você levantou a mão? Minha última pergunta. Você falou que vai unificar as duas plataformas. A minha maior dúvida, e eu acho que não é só minha, mas de todos os vendedores, os meus clientes vai ter uma carteira para mim? Ou vai ser tudo junto e misturado? Porque aqui, se eu subir aqui na minha plataforma, eu não tenho acesso nos meus que foram recusados, nos meus que estão em andamento, ou nos meus que estão aprovado. Pelo contrário, está tudo misturado com todo mundo e eu tenho que ficar caçando o meu cliente. Ou digitando o nome dele. Por isso, hoje você tem que digitar, porque a Omni Mais não é uma ferramenta nossa. Por isso que a gente vai unificar. Porque na unificação eu sei quem são todos os vendedores. Onde que está essa informação do vendedor? Está no estratégico, não está na Omni Mais, entendeu? Por isso que ela é uma ação provisória, o Omni Mais. O que vai mudar? Só o Omni Mais. Vai continuar tudo, o processo vai continuar todo do mesmo jeito que está, só que dentro do estratégico e não dentro do Omni. Entendi. Então lá eu vou ter acesso a todos os meus clientes, tudo meu. Todas as suas propostas, exatamente. Hoje, qual que é o trabalho que a gente tem hoje? Vocês vão lá, sabe quem são os seus clientes no estratégico e trabalha com eles dentro do Omni. É um trabalhinho a mais? É, gente, só que é provisório. Só que eu preferi fazer dessa forma e a gente ter certeza de aprovação, ter maior experiência com a ferramenta do que eu esperar o mundo ideal, esperar centralizar e depois, e se não desse certo? Gente, se não desse certo, a gente ia passar para outro banco. Esse é o nosso intuito. Ou faz tudo pelo Omni, ou a gente procura outra ferramenta que vai nos apoiar melhor. Ok. Tá bom? Mais alguém? Bom, gente, qual que é o intuito agora, tá? A operação tá rodando, eu apresentei aqui para vocês a Maria Vitória. O intuito é que melhore, que a gente traga mais benefícios, que a gente consiga aprovar mais operações. Nós iniciamos com a Omni, se eu não estou enganado, dia 13 de maio, que eu iniciei a transição. Primeiro a gente fez uma fatia, fazia só pequenas propostas, fazia só uma parte do processo. Depois, uma semana, eu iniciei com todas as vendas internas, né, do time de loja própria. Depois eu iniciei com os parceiros e quando integrar vai ser todo mundo. E eles têm nos atendido muito bem. Algumas coisas concordo plenamente que vocês têm que melhorar bastante, principalmente a aprovação. O nosso intuito é ter maior autonomia nessa aprovação, então cada vez mais que a gente for criando exemplo, criando motivo, a gente vai abrir mesmo. Tem muita proposta que eu tenho entrado e discutido com eles lá no banco. Na última quinta-feira eu passei o dia inteiro com eles. Então, assim, é um momento de transição. Acho que o Guilherme falou aqui que antes era de um jeito, talvez, gente, aquele jeito não era o mais seguro para a empresa. Nós tivemos alguns exemplos ruins, mas a gente também não pode ir de 8 a 80, então a gente tem que adaptar um pouquinho melhor, tem que ser um processo mais seguro, mas também que venda, que gera resultado para vocês. Nosso intuito é justamente melhorar a possibilidade de venda, e é isso que vai ser feito, só que a gente quer fazer isso para o cliente bom. Para o cliente bom, a parcela vai ser melhor, a gente vai negociar talvez um juros, nós vamos negociar a entrada, nós vamos fazer de tudo para o cliente bom. Para o cliente ruim, ou a gente aprova ou não aprova. O que não dá é justamente, eu acho que ficou bem claro para vocês hoje, e está tudo bem também, que a entrada não garante aprovação de crédito. A entrada é mais um artifício. A aprovação de crédito é se o cara vai honrar e também a gente olha um histórico, às vezes agora ele está bom, mas no passado ele não teve. Mas a gente trata em cima do histórico
para poder ter uma melhor assertividade. Isso não quer dizer que vai também receber 100% não, viu, gente? Isso aí é só, olha, é só um dos pontos que a gente olha. Mas, o que vocês precisarem, conversa com a Kelly, conversa com a Renata, a gente tem acesso direto, vocês têm meu telefone, vamos tratar um por um. Já vou antecipar. A Jéssica e a Maria Vitória agora, ela não atende, mas eu estou à disposição, porque ele não entra na mesa de crédito caso a caso, mas eu entro com vocês, que vocês me precisarem de mim, eu estou à disposição, para a gente olhar. Às vezes o cara é o que o... Putz, agora... Desculpa, eu acho que o Douglas que falou. Às vezes o cara usa a renda da mulher. Ué, vamos fazer a melhor fração aqui, que é o Marlon. Aprovou, tá aprovado aqui. Mas o que não aprovou? É o documento? Vamos entrar com o banco, mostrar o documento da esposa. Ah, mas a esposa tem restrição. Será que ele já não queimou o nome da esposa e agora está usando o dele? Não sei, gente, mas a gente tem que olhar caso a caso com mais carinho mesmo. E a Renata e a Kelly estão de prova aqui, que eu entro em caso a caso e eu apoio até a gente ou ir com o cliente ou falar, ó, esse aqui não tem jeito mesmo, tá? Combinado, todo mundo? Tudo certo, galera? Alguma dúvida, algum questionamento? Acho que deu, Gabriel. Então tá. Gente, obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu vou reforçar agora esse documento que eu mandei, que eu apresentei aqui com vocês. E precisando, eu estou à disposição. Obrigado, boa semana a todos e um mês de junho abençoado para nós. Amém. Amém. Tchau, galera. Obrigada pela presença.